Olá, sejam todos muito bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E o Visão 360 entra hoje no mundo das startups e a nova economia da inovação, negócios disruptivos, tecnologia, investimentos, ideias que nascem pequenas, mas ganham escala, aquela coisa de não sei onde vai dar. Já ouviu? Tenho certeza que sim. Isso às vezes em pouco tempo, tá? As startups que desafiam modelos tradicionais criam soluções para velhos problemas e movimentam bilhões no Brasil e no mundo. Quais são os desafios para empreender? Como funciona o ecossistema de inovação? O que buscam investidores e aceleradores? E mais, qual o papel da Associação Gaúcha de Startups? Você sabia que tem uma Associação Gaúcha de Startups? Eu vou ser bem sincero, para mim foi novidade, embora a associação exista já há um bom tempo. Para falarmos sobre isso, o Visão 360 recebe a Daniele Cosme, vice-presidente da Associação Gaúcha de Startups. Daniele, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui, obrigado pelo convite, pela oportunidade de trocar contigo sobre esse assunto que é muito interessante. E que cresce, é um crescimento que a gente tem o costume de dizer que é um boom, né? Mas que não é aquela coisa passageira, não. A gente vai ver ainda muito crescimento nesse setor. E eu estou muito curioso para saber exatamente como funciona a associação e o que ela tem a dizer para quem quer começar, de repente, algo relacionado a startup. Você tem esse desejo? Já entramos na nossa pauta, porque antes tem as informações do Momento 360. O Fundo Garantidor de Crédito começou a pagar clientes do Banco Master, Master de Investimentos e Let's Bank. Cerca de 570 mil pessoas já solicitaram a restituição, mas pouco mais de 377 mil concluíram o processo. O valor total a ser ressarcido pode chegar a 40 bilhões e 600 milhões de reais. O limite da cobertura é de até 250 mil reais por CPF ou CNPJ. E as inscrições para o SISU 2026 começaram nesta segunda-feira e seguem até a sexta-feira, dia 23 de janeiro. Pela primeira vez, candidatos poderão concorrer usando notas do Enem 2023, 2024 e 2025. O processo oferece mais de 274 mil vagas em instituições públicas de todo o país. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro. E o Programa de Renovação Automática da Carteira Nacional de Habilitação beneficiou mais de 323 mil condutores logo na primeira semana de vigência. A medida, regulamentada por medida provisória, gerou economia estimada em 226 milhões de reais. A maioria dos beneficiados possui habilitação tipo B, que é para carros, ou AB, para carros e motos. Porém, nem todos os motoristas estão aptos ao procedimento automático. Aí tem toda aquela questão de não ter sido multado no último período, enfim, todas as informações é possível colher nas próprias páginas, né, dos órgãos responsáveis. Os Detrans, por exemplo, no caso dos estados. A gente vai para um intervalo e já volta falando de startups, algo que já está na nossa rotina, que vai tomar ainda mais o assunto, porque é um crescimento impressionante. Você sabia que tem uma Associação Gaúcha de Startups?
Já já voltamos aqui no Visão 360. Visão 360 de volta e começamos a semana falando de algo muito, mas muito importante e muito presente já na nossa rotina. Startups. Você sabe exatamente o que isso significa? Ah, com certeza já ouviu falar, pelo menos. Agora, você sabia que tem uma Associação Gaúcha de Startups? Bom, mais uma vez eu agradeço a presença da Daniele Cosme, que é vice-presidente da Associação Gaúcha de Startups. Aliás, assumiu este cargo agora, recentemente, dia 1º de janeiro, mas já tem um trabalho anterior na associação e visando ajudar as pessoas em relação a este assunto, startup. Bom, eu pressuponho que tem gente que ainda precisa entender o que é uma startup. Me ajude, Daniele. Vamos lá. Entender uma startup é fácil quando eu gosto de fazer analogias. Eu sempre brinco com analogia para traduzir, né? Quando a gente fala startup, é um negócio, como tu falou, disruptivo, inovador, mas ele tem que resolver um problema real. Senão eu tenho só uma ideia. Um propósito ele tem que ter. Um problema real. Então a gente fala, né, quando a gente vai trabalhar com aceleração de startups, que é esse desenvolvimento mais acelerado do negócio, apaixone-se pelo problema e não pela solução. Porque existem várias formas de resolver um problema. O problema não muda, as soluções, de acordo com o público ou o nicho que eu vou atuar, eu posso modelar ela. Então, uma startup traduzindo, né, trazendo para o mundo uma comparação. Se tu tem hoje, por exemplo, uma padaria, tu produz 100 pães, tu tem um padeiro e tu tem um espaço físico. Amanhã, tu precisa atender e vender 1000 pães. Tu tem que ter mais insumos, o espaço tem que ser maior e tu tem que ter mais gente trabalhando. Uma startup eu consigo, com a mesma solução, ela é escalável e replicável. Ou seja, eu consigo replicar ela para o maior número de pessoas. Todos os aplicativos que tu tem no teu celular, eu tenho no meu. Todo mundo que está em casa pode ter. É a mesma solução, eu replico para várias pessoas. Então, eu não preciso modelar ela de acordo com uma pessoa ou outra. E ela é escalável. A partir do momento que eu desenvolvi um aplicativo, 10 pessoas podem baixar ela no sistema, na nuvem hoje, 100 pessoas podem amanhã, 1000 amanhã. Eu vou crescer o meu insumo, o meu time, o meu espaço, mas não na mesma proporção que eu entrego. Então, a gente brinca que abre uma boca de jacaré. Então, uma startup é um negócio disruptivo, inovador, que resolve um problema real. Ele tem que resolver, senão ele não é uma startup, ele é uma ideia. E ele tem essa questão, ele é replicável, ou seja, ele foge de uma consultoria, ele foge de uma coisa feita sob medida e ele é escalável. Então, eu consigo entregar para o maior número de pessoas. Se tu baixou um aplicativo, eu posso baixar, 100 pessoas em casa podem baixar o mesmo aplicativo. Eu estou replicando e estou escalando. Sei que para isso amanhã eu preciso crescer o meu time ou todos os meus insumos e a minha entrega dentro de casa. Aí o Glauco está em casa nos assistindo. Poderia criar outro nome, porque afinal de contas, 2 Glauco é difícil, né? Minha mãe caprichou no nome. Mas enfim, o Glauco está em casa assistindo e ele tem a seguinte pergunta: uma boa ideia já significa uma startup? Não. Precisa muito mais que isso? Precisa muito mais que isso. Uma boa ideia vale menos do que uma bacia de 10 centavos. Eu costumo dizer isso. Eu falo com a propriedade de quem desenvolveu um programa de aceleração e aplicou em 7 turmas, ou seja, mais de 230 startups passaram por mim, por uma metodologia que eu criei com um programa de aceleração. Tu ter a ideia é fácil, tu tirar a ideia da cabeça e botar no papel é difícil, tu tirar do papel e da vida e ganhar dinheiro com ela é mais difícil ainda. Então, a gente precisa passar por várias fases, ainda mais quando tu pensa em startups. Né? O momento de ideação, eu tenho a ideia, quero criar um aplicativo para alguma coisa, ok. Aí eu vou para o momento de validação, ou seja, essa ideia é minha, eu tenho o problema ou o mercado tem o problema, as pessoas têm o problema, então eu vou validar, porque senão eu estou resolvendo um problema meu. Se eu estou resolvendo um problema só meu, eu não vou ganhar dinheiro com isso. Então, eu não tenho um negócio, não tenho uma startup. Então, eu preciso ter a ideação, aí eu vou validar, vou fazer pesquisas, levantamento de hipóteses, conversar com possíveis pessoas que poderiam ser meus clientes, que tenham esta dor, que sofram com este problema, para ver o que elas dizem, como elas resolvem o problema hoje, o que elas não conseguem fazer. Vou fazer pesquisa de mercado para entender quem já resolve esse problema, de que forma, e aí eu vou fechando o leque, como a gente fala, e adequando a minha solução para um nicho que não está sendo atendido. Então, eu não preciso entrar no mercado atendendo todo mundo.
Dentro do segmento, aí tem toda a startups, né? Health Tech, a parte de saúde. Isso aí eu digo que metade... E é tudo em inglês, né? Exato, isso é a questão que eu tenho, eu acho um pouco, assim, opinião meu pessoal, eu gosto de traduzir. Porque a gente vive num país onde 98% da população não fala inglês. Tudo bem, isso vem muito de fora. Mas tem os segmentos Health Tech, saúde. Aí tu tem FinTech, parte de finanças. Aí tu tem Retail Tech, a parte de varejo. Então, aí eu vou entender qual segmento eu vou atuar e qual público. E aí eu vou trazer minha solução. A gente fala que a gente faz o mínimo produto viável, que é o MVP. A minha solução não está pronta. Eu não vou desenvolver ela toda durante 1 ou 2 anos para depois trazer para o mercado. Eu desenvolvo o básico, a ideia inicial, e eu trago para o mercado. E as pessoas começam a usar. Eu começo a desenvolver e a trabalhar ela para que ela seja cada vez mais adequada à necessidade do público. E dá para dizer que cada ideia tem um tempo de gestação própria ou não dá para... Depende muito da ideia do segmento e de quanto disruptivo ou quanto o problema ela é ou quanto o problema ela atende. Tem startups que estão com a mesma ideia há 4, 5 anos validando e tracionando. Tem startups que rapidinho elas ganham escala em mercado. Então depende do quanto a tua ideia é necessária para o mercado, atende uma dor latente. Exemplo real, tenho 2 colegas minhas que criaram uma startup nas enchentes. Elas, cada um já tinha, eram 3 empreendedores, 2 amigas que eu conhecia, cada uma tinha o seu negócio. Durante as enchentes, elas entenderam um problema. Elas criaram uma solução em 6 meses e validaram. Tem hoje, já está indo para a segunda solução. Elas desenvolveram uma plataforma. Aqui, só, desculpe te interromper, Claro. Não temos problema também de falar de nomes, de marcas, Sem até problema. para eu e quem está em casa entendermos melhor. Save Biz, salvar negócios. O que elas entenderam? Veio enchente. Negócios ficaram sem móveis, sem material. E tinham outros que tinham para doar ou para vender a preço de custo. Eles criaram uma plataforma onde tu podia ajudar esses pequenos negócios, salvar, Save Biz, salvar negócios. E elas fizeram uma grande parceria, por exemplo, com a Fercomércio. Elas têm um contrato e fizeram. Agora elas já estão para Save Biz, ela já está indo para uma outra, como a gente chama, uma spin-off, né? Uma outra solução que nasceu dentro dela, que é bem no prazo, que é para essa realocação de medicamentos que estão vencendo com pessoas e entidades que precisam de medicamento. Então, dependendo da necessidade e do tempo, do time, né, a tua ideia ela pode ser validada muito mais rápido ou não. Tem ideias que levam muito mais tempo, tem ideias que são mais rápidas, né, porque às vezes o problema está muito latente. A gente vê muitas ideias ainda na parte das enchentes. Uma outra grande querida amiga, que hoje é diretora, vai ser também, se tornou diretora da GS, criou a Bonanza, que foi a primeira plataforma durante as enchentes que fez a realocação de doações dentro do Estado. Quer dizer, o local que tinha muita doação acabava concentrando lá naquele... Isso, eles criaram um sistema onde tinham pessoas dentro dos locais dos abrigos e faziam a informação, ela colocava toda a informação no sistema. Foi uma força-tarefa enorme, né, de pessoas ali recebendo informação, alocando no sistema para quem estivesse fora sobre eu preciso doar para quem? Posso fazer uma pergunta de leigo? Claro! Daniela? Mais uma, na verdade. Quantas tu quiser. Essa pessoa, ou esse grupo de pessoas criaram essa startup, tá? Onde que ela ganha dinheiro com isso? Aí depende do teu modelo de negócios. Que aí tu pode criar uma startup, tu pode ganhar dinheiro com plano de assinatura, tu pode ganhar dinheiro sobre taxa, sobre transação. Ou tu pode, daqui a pouco é uma doação, mas a entidade que está doando ali dentro, ela paga para estar hospedada dentro da plataforma. Digamos assim, por exemplo, startups que todo mundo conhece. Uber. Uber ganha dinheiro pelo uso, né? Cada vez que tu compra, tu paga uma taxa, fica uma taxa para a empresa ou para o motorista. iFood. Ele ganha dinheiro com uma mensalidade fixa, mais um valor sobre o pedido. Então, dependendo do meu modelo de negócios, e aí eu vou entender para qual segmento eu vou atuar, qual é a melhor forma. Então, a gente tem o que a gente chama de SaaS, que é o System as a Service. Então, eu alugo o sistema, tu usa o sistema, tu tem uma licença para usar o sistema, aí vai pagar mensalidade. Ou planos de assinatura, o básico. Ou, por exemplo, White Label. Eu desenvolvi na minha startup, a gente desenvolveu o Marketplace, que é o sistema onde, Marketplace, eu tenho quem vende e eu tenho como se fosse um grande shopping online. Esse sistema, todo o sistema desenvolvido por nós, eu posso vender
ou alocar para outras empresas sem a minha marca. Elas usam só a estrutura, então white label. Então depende do segmento aonde eu estou. Eu até reforcei essa questão porque a partir do momento que eu fiquei na cabeça com essa startup das doações, tá? Eu não sei se existem startups que são criadas só para o bem público, né? Para favorecer a sociedade sem objetivar o lucro. Mas nesse caso eu fiquei pensando, poxa, isso ajuda muito a população, principalmente a mais necessitada. Mas quem é que vai pagar, remunerar quem teve esse trabalho de criar, implantar, enfim, por isso que eu fiz questão de perguntar. Tudo aí vai depender do teu modelo de negócios. E aí nesse momento que a gente chama que é programas de aceleração, que são os programas de desenvolvimento, e a gente chama que é programa de aceleração de startups porque ela entra num programa, esse programa ele dura de 3 a 4 meses. Durante esse programa, ela tem workshops de temáticas de marketing, de finanças, de planejamento, de modelagem de negócios, de teste e mentorias para fazer o negócio acelerar, se desenvolver o mais rápido possível. Sim, porque não é só plantar a sementinha germinar e você começar a dizer, olha que lindo, não. Até dar frutos mesmo, você tem que investir muito naquela sua planta. Né? Todo mundo diz, startup dá dinheiro. Não é bem assim, ela dá dinheiro. Quando a gente escala, né? Não está em velocidade cruzeiro. Se não, 90% das startups nascem com os sócios, com os fundadores, com os criadores, colocando dinheiro para que ela funcione. Sim, mas aí tem também gente que coloca dinheiro em startups, justamente que são os investidores. Isso, né? aí tu tem investidores, aí tu tem investidores anjos que dão... Isso, anjos. Aí tu tem investidor anjo, tu tem VCs que são venture capitals, então dependendo do valor, digamos assim, até 200, 500 mil investidor anjo, acima de 300, 500 mil reais investidos venture capital, aí depois tu tem série A, série B, então é mais complicado, mas tu tem investidores que podem investir no teu negócio e dizer, estou investindo por troca de 10%. Geralmente eles investem por troca de um percentual do negócio. Então eles investem por 10% do teu negócio para daqui a 4 ou 5 anos tu me prometeu que esse negócio vai crescer, que meu investimento vai quadruplicar. Então, daqui a 4, 5 anos, a gente fez um contrato e eu vou decidir se eu vou te vender os meus 10%. Tá, isso está dentro de uma margem de lucro, porque como é um investimento, uma margem de risco, risco, sim. Porque como é um investimento, bom, pode acontecer de não decolar. Isso, e aí existem teses. Existem a tese de investimento, seja por segmento, tem investidor ou tem venture capital que só investem, por exemplo, em empresas fintechs, na parte de finanças ou só na parte de saúde. Então, vai a minha tese e o olhar do investidor. Então, ele está colocando... Por isso que ele geralmente fica com uma parte do negócio, 5%, 10%, dependendo da negociação, que é a garantia dele de que o negócio escalar. Sim. Ele tem 10%, 20% do negócio. Claro. Daniele, você falou em estratificação, né, dos mais variados tipos, níveis, enfim. Mas falando de uma forma geral, a informação que a gente tem é que o Brasil já tem mais de 20 mil, né, startups. Eu não sei qual é a situação do Rio Grande do Sul neste contexto. É algo bem brasileiro ou não? Atende aí uma demanda que é mundial? Atende uma demanda mundial, não é, eu diria que não é algo bem brasileiro, mas é algo muito realizado para o brasileiro, que a gente tem uma alta criatividade. O brasileiro tem essa alta criatividade, ver problemas e criar soluções. Então, uma startup boa, ela vai ver um problema, ela vai identificar, vai criar solução. No Brasil, é uma coisa que vem se desenvolvendo já há muito tempo. A nomenclatura startups, eu acho que surgiu há pouco tempo. Programas de aceleração, eventos, os summits, né? Agora, em março, a gente tem a Salt Summit de novo, que é uma feira de tecnologia e inovação que acontece na Espanha, que pelo 5º ano consecutivo vai acontecer aqui em Porto Alegre. Aí tu tem a Gramado Summit, uma que acontece em Gramado. Aí tu tem os summits dentro das cidades. Então, é algo que veio crescendo contra o tempo. E não é algo... Existe, como a gente fala, um ecossistema. Ele é um ecossistema... não é muito isolado, mas ele parece que não está dentro do nosso dia a dia. Eu, quando entrei para o mundo de inovação e tecnologia... Eu sou historiadora por formação, então eu não era historiadora, por formação, isso. Eu fiz faculdade de História lá na FURG, em Rio Grande. Então, eu não nasci no meio de inovação e tecnologia. Quando eu fui, eu e a minha sócia, a gente estava apenas criando um aplicativo no início da pandemia. Eu não sabia que eu estava criando uma startup. Aí eu fui mergulhar neste mundo para entender.
metade do Startupês, que é esse MVP, Pitch, Valuation, eu digo que eu seguro no carão e sorrindo. A metade, agora muita coisa eu já sei, mas o que eu não sei, eu digo, é a cara do apresentador também, de vez em quando. Sim, tu faz, segura no carão. Eu digo, quando não sabe, segura no carão, ou então levanta a mão e pergunta. Só que para levantar a mão e pergunta, eu digo, não entendi, pode repetir? Então, assim, eu fui entender e fui descobrir esse mundo, me apaixonei, vivo nele, vivo dele já há 6 anos. Mas ele existe muito, muito. Tu vê muitas, hoje tu tem muitas ações no governo do estado, né, prefeituras fazendo ações para startups trazerem o que a gente chama de POC, que é uma prova de conceito, ou seja, tu tem uma startup, um negócio, vou fazer uma parceria com uma prefeitura ou com uma entidade, eu vou botar para rodar, não vou receber por isso durante 3 meses, a prefeitura não vai me pagar, eu também não vou render, mas eu vou validar ela num órgão público e depois daqueles 6 meses, daqui a pouco eu já estou tracionando. Como se fosse uma chancela de que, ó... Exato. Então, existe. Isso está crescendo cada vez mais, esse olhar para a inovação e tecnologia, principalmente no Estado. Falando da Daniele agora, já que você entrou nessa seara mais particular, né? Uma historiadora que hoje está mergulhada de corpo e alma. Inovação. Foi por necessidade? Foi por afinidade, mesmo sem saber exatamente o que era que estava criando? Sem saber que eu estava criando uma startup, né? Isso foi finalzinho de 2019, uma grande amiga minha, gaúcha de Canoas, mas que mora na Alemanha, continua morando lá. Eu trabalhei muito quando eu sou de Rio Grande, vim morar aqui, eu sempre trabalhei na parte de comunicação e marketing, que é uma parte que eu amo, e aí empresas de tecnologia, né? No Vale dos Sinos, principalmente. E aí eu estava desempregada, eu estava empreendendo na parte tradicional e a pandemia, as pessoas conseguem comprar coisa, não sabem o que tem no seu bairro. Se a minha mãe mora em Canoas, aquela mulher não para em casa, ela está sempre indo buscar pão, eu estou preocupada com ela. Eu procurei, não existe um aplicativo que eu diga, eu quero comprar, ver se tem padaria, mercado perto de casa, não existe. Vamos criar um aplicativo? O Rainer, que é o esposo dela. Mas a formação dela... É marketing. Quer dizer... Ninguém é da tecnologia. Não, mas a ideia era... Para tu ter ideia, tu não precisa ter formação da tecnologia, tu precisa ter para a parte de desenvolvimento. O marido dela é desenvolvedor. Se o Rainer desenvolve para a gente, vamos fazer? Eu digo, vamos fazer. Vamos criar um aplicativo. Na minha mente, eu estava criando um aplicativo. Criamos um aplicativo, ele desenvolveu o aplicativo, o básico, que a gente chama, tu baixar o aplicativo, tu logar, tu vê. E aí, quando eu fui para o mercado, que é para tentar... Aí eu peguei a crachá comercial, eu digo, vou vender, eu preciso que... É um marketplace, que a ferragem, que a padaria, que a farmácia estejam ali vendendo para que as pessoas vejam. Aí eu fui ver que a gente tinha feito todo o caminho errado, eu tinha desenvolvido toda a solução para depois validar com o mercado. Eu não sabia se a ferragem queria, se a padaria queria estar online, se ela tinha condições de estar online, porque ela estava fechada. Aí eu fui procurar entender, aí como a gente fala, eu larguei a Ferrari, peguei um Fusquinha, dei 10 passos atrás e digo, tá, agora vamos começar do começo. Aí fui em programas de aceleração para entender o que era, como validar, como entender. E aí aquele grande sonho de botar todo mundo na plataforma, eu entendi, não começa assim. Aí a gente nichou para pequenos negócios artesanais. E aí ela mora na Alemanha, a plataforma ativa no Brasil e na Alemanha. Na Alemanha a gente conversa com um pequeno empreendedor artesanal brasileiro que mora lá. Então, tu vai para a Alemanha que compra bolo de rolo, brigadeiro, tu acha um brasileiro que mora na Alemanha e produz. Então, a gente tinha esse desafio ainda de criar e entender. Mas eu estava só criando um aplicativo. Tá, isso foi só o começo da caminhada e a partir daí você criou e desenvolveu mais coisas ou você começou a ensinar? Aí eu comecei a estudar, me apaixonei e eu sempre fui muito e questionar e trocar. E acho que 1 ano, 2 depois eu comecei a ser mentora, né, consultora para outras startups. Nisso foi 1 ano como mentora até eu receber o convite para eu desenvolver um programa de aceleração de startups. Então eu peguei tudo aquilo que eu participei e foi para uma ligação, tu não quer desenvolver para nós? Eu digo, quero. Desliguei o telefone e pensei, e agora? Claro que eu quero. Mas o que eu fui dizer eu quero, e Exato. agora? E agora eu digo que eu faço as coisas 2 vezes antes de pensar. Tem gente que pensa 2 vezes antes de fazer. E aí eu fui estudar tudo que eu tinha participado de programas de aceleração, fiz pesquisa e aí eu desenvolvi um programa, apresentei o projeto. Ele foi efetivo para o Lab da FEComércio, que é o Hub de Inovação, e foram 7 turmas, mais de 230 startups, que passaram pelo programa de aceleração que eu desenvolvi e apliquei. E a partir daí eu entrei um outro patamar dentro do mundo de inovação e tecnologia. Aí, além disso, nesse meio tempo, eu criei a minha empresa, que é uma aceleradora de negócios femininos, porque o empreendedorismo feminino ele é metade do meu
no meu coração, da minha trajetória. Pois é, inclusive a gente comentou antes do programa, né? Tem um capítulo à parte aí que é empreendedorismo feminino. A mulher tem muitas dificuldades na nossa sociedade, imagino que seja também mais difícil Na tecnologia. uma mulher empreender, não sei se 40 a mais, enfim, mas aqui falando de startups, é assim? É assim, até dados, né? Eu gosto de trazer dados. Até 2023, a média de mulheres sócias fundadoras de startups no Brasil era de 8,4%, mais ou menos. Hoje cresceu, hoje a gente tem uma média de 30% de mulheres sócias fundadoras no Brasil. Mas startups fundadas só por mulheres, a gente tem menos de 10%, fundadas e comandadas só por mulheres. Então, eu digo que é um ecossistema masculino, ele não é machista. E aí tem toda uma questão de desenvolvimento de uma mulher. Tu pensa assim, ó, tu tem uma festa de infantil para tu ir. É uma criança de 7 anos. Tu chega numa loja de brinquedos e tu diz, eu quero uma festa infantil. Preciso de presente de uma criança de 7 anos. Vão te perguntar o quê? Menino ou menina? Menino vão te levar para os carros voadores, para os jogos disruptivos, para ação. Para menina, eles vão te levar para brinquedo, para bonequinha, para casinha. Então, a mulher ela não é estimulada a entrar num mercado extremamente disruptivo, a falar de negócios, a entender de negócios, a falar de dinheiro. Mas isso é reflexo da sociedade. Da sociedade, né? Sim, então, e graças, né, a Deus, isso está mudando. A gente vê um crescimento cada vez mais. Tu vê mulheres em tecnologia e inovação, tu vê mulheres empreendendo, mulheres 40 a mais empreendendo, mas sim, existe a barreira, né, dessa questão de não ser instigada a isso, e aí todas aquelas barreiras pessoais, né, do desafio de casa, família, filhos, vários pratinhos, da síndrome que a gente chama da impostora, né? De eu não sei, eu não vou falar, é tudo em inglês, eu vou levantar a mão, vou falar uma coisa errada, o que vão pensar de mim? Sim, a cara aquela, né? E aí, então, tudo isso vai diminuindo. Aí hoje, graças a Deus, esse mercado vem ampliando, existem vários programas, vários núcleos, várias comunidades que auxiliam mulheres, né, para esse desenvolvimento, para que elas possam falar de negócios. Porque a mulher não vai falar de negócio no almoço de família. Sim, eu coloco aí uma pergunta que é bem particular nesse caso, que é a questão de, eu acho que exige muito tempo também, né? É muito esforço. Algumas pessoas talvez tenham uma ideia bem errada de que, criei uma startup, o que eu precisava era botar no papel isso aí que eu tinha de ideia. E assim, não, porque tem maturação, tem a validação que você falou, tem a aceleração, enfim. E a tecnologia, que ela vai evoluindo. Mas isso exige muito tempo, né? Muito tempo, constante. E isso eu acho que a mulher acaba sendo mais prejudicada ainda, porque a mulher nunca é uma mulher só do seu negócio. Só dedicada 100% ao meu negócio. Eu vou fechar a porta da casa às 8 da manhã, e vou voltar às 18 horas. Como eu sair, vou estar tudo organizado e eu vou estar focando no meu negócio. Não. Né? É família, é filho. Então, a sobrecarga de tempo é muito maior. E aí tu ter que te identificar como empreendedor, te ver como uma empreendedora, te ver como um empresário, como uma mulher de negócios, que gere uma equipe, que gere pessoas, que gere um negócio, e além disso, em paralelo, aqui tá o filho, daqui a pouco com febre na escola. A cabeça já não funciona, tu sabe que teu filho está na escola, tem que buscar o filho na escola. Então, toda essa sobrecarga, ela dificulta, não impede, o desenvolvimento de uma mulher como empreendedora. Por isso que tem que bater palmas quando pessoas como a Daniele botam uma cara, e muito mais que isso, né? Botam tudo que tem, a alma num negócio como esse. E aí eu até fiz esse questionamento, não sei se há esse índice, né? Esse número, não sei quantas startups tem no Rio Grande do Sul, mas eu imagino que mais de 1.000, porque no Brasil são mais de 20 mil. Existem vários mapeamentos paralelos, né? Digamos assim, o que a gente, como Associação Gaúcha de Startups, agora a gente tem uma parceria com o Sebrae, que tem o site do Sebrae Startups, cadastrada, se eu não me engano, tem uma base de 2.600. Só que a gente sabe que existem muito mais, então... Tá, mas aí, era só para ilustração mesmo. Muitas destas startups acabam não seguindo? Muitas. Uma startup, ela começa a desenvolver, ganhar corpo depois dos 3, 4 anos, normalmente, né? E muitas vezes aí tu vai manter um negócio, até tu ter a primeira venda, até tu ter estabilidade no negócio, até ele escalar, às vezes tu não tem como... O empreendedor não pode depender da startup 100%.
Se ele não tem como investir e ele não tem investidor, como é que ele vai manter o negócio de pé? Então, por isso que a gente precisa cada vez mais surgir incentivos para que tu tenha ideação, né? Essa ideia surgindo, porque aí a gente entra para aquela mesma questão do funil, como se fosse o funil de vendas. Quanto mais ideias eu tenho, elas vão passar por todo o processo e a gente sabe que menos sai. Se eu botar 100 lá, vai sair uma. Se eu botar 500, eu tenho mais chance de ter startups validadas atuantes no mercado. Então, por isso que eu preciso cada vez mais investir nessa parte de desenvolver o empreendedorismo, incentivar, validar, acelerar startups para que esses negócios inovadores que surgiram não fiquem no meio do caminho. Eu imagino que também são várias evoluções paralelas, né? Por exemplo, a ideia, sim, essa vai ser sempre aquela, tive uma boa ideia, mas aí tem a evolução do ponto de vista tecnológico, né? Tem a evolução da própria maturação, ou seja, da aceleração, enfim, que algumas coisas mudam no meio do caminho, vocês têm que lidar com várias possibilidades, né? Várias. Cenário econômico, por que não? Cenário econômico, aí são o que a gente chama, né, de as forças, né? Tem as forças externas e as forças internas. As forças externas é o mercado onde tu está inserido, o setor econômico, político, social. Então, tudo que é fora. Interno eu tenho que ter os sócios, eu tenho que ter o desenvolvedor, como é que eu vou lidar com isso? Geralmente são pessoas que têm um próprio negócio e fazem nas horas vagas, elas não têm 100% de dedicação. Porque para ela ter 100% de dedicação ao negócio, ela precisa se sustentar de outra forma. Claro. E aí eu começo a crescer, eu tenho que buscar estagiários. E aí eu tenho uma coisa que e eu via, isso não é uma frase minha, da Giovana, uma grande pessoa que eu admiro muito, que é a força que tu pode ensinar qualquer coisa ao ser humano. O ser humano aprende todas as técnicas que tu quiser usar. Tu nunca ensina o ser humano a ter vontade. E aí tu ter a vontade de fazer o negócio acontecer, mesmo quando parecendo que está tudo dando errado. Uhum. E seguir adiante, então tu tem que equilibrar todos esses acordos entre sócios, né? Que muitas coisas, às vezes uma startup incrível, ela, por falta de acordo entre os sócios, começa a dar briga, nem todo mundo tem a mesma paixão, nem todo mundo tem a mesma dedicação. Então, são muitas questões. Eu até faço paralelos. Você começa um negócio, por exemplo, 2 sócios, começa um negócio tradicional, convencional, às vezes já é muito complicado. Você imagina algo que você está plantando e que imagina que vai colher frutos daqui a, sei lá, 4, 5 anos. No meio do caminho, quanta coisa pode acontecer. Por isso que muitas acabam ficando no meio do caminho. É tanta pergunta que eu tenho para fazer, Daniele, mas nós temos que fazer um intervalo. Vou te pedir licença. Claro. Tá? E já voltamos falando sobre startups aqui no Visão 360. Visão 360 de volta. O nosso assunto hoje é startups. Estamos conversando com a Daniele Cosme, vice-presidente da Associação Gaúcha de Startups. Falamos muitas coisas no bloco anterior, mas tem muito mais. Como é ter uma confidência, a Daniele me disse assim, se eu estiver falando muito rápido, eu quase disse para ela, Daniele, vamos falar mais rápido para dar mais tempo de falar sobre o assunto, porque é muita coisa. Aí eu vou brincar contigo. Aí eu falo muito rápido, porque eu estou acostumada a fazer pitch. Isso no mundo de tecnologia, eu tenho que apresentar o meu negócio. Mercado, problema, solução, time, benefícios. É muita coisa. Em 5 minutos, com slide, com uma banca avaliadora. Não. Então, eu tenho que falar rápido. Então, eu acho que está surtindo efeito. Todo esse seu tempo, essa trajetória aqui no programa está fazendo muito bem, porque nós estamos conseguindo passar, mas eu tenho ainda muitas curiosidades. Por exemplo, a Daniele hoje, ela consegue trabalhar em casa? Sim. Isso é uma grande vantagem de empreender em inovação e tecnologia. Vantagem e desvantagem. Enquanto eu estou com isso aqui na mão, ou com o iPad, eu posso estar trabalhando. Posso pegar aqui agora, trabalhar, responder e-mail, mandar proposta, ver o que está acontecendo. Hoje o meu trabalho ele é 80% em casa, né? Principalmente quando eu falo com a parte Daniele profissional com a Clã, que é a minha empresa, que é uma aceleradora de negócios femininos. É mentoria, é consultoria, é organização, desenvolvimento de programas, de projetos. Então, 80% do meu trabalho é em casa. Isso é bom? É. Mas também, se eu não aprender, e eu tive que aprender na marra, ter o limite de dizer, tá, a partir desse horário, eu preciso descansar. Sábado à tarde, de manhã, eu não vou marcar reunião de trabalho.
domingo, eu não vou antecipar o trabalho, porque por muito tempo eu fiz isso. No domingo, eu disse, vou aproveitar o domingo e antecipar o trabalho da semana. O que acontecia? Eu não aproveitava o domingo e eu trabalhava em dobro na semana. Igual. Então, isso é uma autogestão. Isso aprende na marra, de quase ter um burnout, de passar 24 horas das 8 da manhã até as 10 da noite à frente do computador, ficar com problema nas costas, problema na coluna. Então, assim, hoje meu trabalho, ele é em casa. E, digamos assim, nessa trajetória de 6 anos, tive que aprender a dizer, não, agora é o momento que eu tenho que parar. Não, sábado de manhã, eu sou empreendedora, eu preciso pagar a conta aqui, mas eu também preciso ter vida, tenho que cuidar da saúde, eu tenho filho, eu tenho a casa, e mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu tenho que entender que, às vezes, o domingo também é meu dia de descanso. Esse é o maior problema do empreendedor, aprender a dosar. Exatamente. Uma sensação de culpa. Muitos falam, uma sensação de culpa porque... Eu digo que tu fica auto-chicoteando, eu fico olhando o notebook pensando assim, vou pegar. Aí eu penso, não, tô descansando no domingo. Aí eu, não, mas é só rapidinho. Só que aí tu não curte o teu domingo, o teu sábado, porque tu vai antecipar a semana. Eu vou antecipar, organizar a semana. E a semana tu não para. Exatamente. Uma pessoa que vai buscar os serviços da sua empresa, ela vai ter basicamente também o atendimento online? Depende do projeto. Por exemplo, tem um programa que eu desenvolvi, que já está indo para a 3ª turma, que é o programa EVA, que é um programa de desenvolvimento de liderança feminina em inovação. Ele é um programa com 2 turmas, com mais de 36 mulheres de 6 regiões do estado. Ele foi desenvolvido para ser híbrido, encontros online e encontros presenciais. Os presenciais, por quê? Sempre com workshops, com palestras, cada encontro presencial num hub, ou seja, numa casa, numa área de inovação de Porto Alegre, para que elas também saíssem de dentro de casa e fizessem o que a gente chama de networking, conhecer outros lugares. Então, dependendo do serviço, uma mentoria, a gente vai entrar lá na mentoria cósmica, vai ser os 12 encontros online. Ok, daqui a pouco eu vou te dizer, toda quinta-feira eu estou em Porto Alegre. A gente pode fazer daquela quinta-feira e ver se é online presencial, pode ser no café, pode ser no hub. Então, dependendo do projeto, ele vai ser online ou presencial. Mas a maioria, hoje em dia, 60%, 70% é online. É isso que ficou da pandemia, uma coisa que ficou, uma das tantas, talvez, que ficou da pandemia, mas a mais... Porque nós tivemos coisas muito negativas, logicamente, mas temos que saudar que do limão muitas pessoas fizeram a limonada. Isso talvez tenha sido a melhor limonada? Eu acho que sim, até pela questão de otimização de tempo e qualidade de vida. Digamos assim, eu moro em Sapucaia. E eu fico pensando em grandes centros que as pessoas perdiam, ou muitas ainda perdem, tanto tempo no trânsito, por exemplo, deslocamento. A questão do digital, ela facilitou muito. Por exemplo, eu moro em Sapucaia. Eu gosto de fazer corrida de rua. Terça e quinta eu vou correr. Corrida de rua, eu vou sair pra rua, vou correr. 5h30, 15 para 6 da manhã eu vou correr. Mas de boa, tranquilo. Correr 5h30 da manhã, quem não faz isso? Mas se eu tenho que estar 8 horas da manhã em Porto Alegre para começar a trabalhar, é impossível. Mas eu, podendo começar a trabalhar online 8 horas da manhã, eu vou correr, eu volto, eu cuido da casa, faço tudo, tomo banho, descanso. Quando eu ligo o computador 8 horas da manhã, a minha vida está organizada. Se eu tivesse que ser 100% no presencial, eu não teria. Então, tem as vantagens, é claro, do presencial, da troca, ela é muito mais rica, dessa cultura, quando tem uma empresa entre as pessoas, mas o digital trouxe isso. Então, trouxe essa facilidade de eu atender, por exemplo, agora, início do final do ano, eu atendi 20 startups da região norte do estado, para um programa de aceleração. Eram do Piauí, Maranhão, eu fiz um do Piauí, depois o outro era Maranhão, era Mapituba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, se eu no presencial, eu não conseguiria atendê-las. E eu fiz mentorias com elas, consultoria todas online. Vamos colocar um pouco a Associação Gaúcha de Startups na história também? Vamos. Porque o que ela significa exatamente? Me surpreendeu o fato de que existe já, 10 anos, Faz 10 anos, 10 ano anos. passado. Como é que ela serve apenas para, digamos, congregar todas essas pessoas que têm startups, esses empreendedores, ou ela faz mais que isso? Qual é o papel da associação? Eu conheci a associação depois que eu comecei a empreender também, Como eu comecei a empreender sem saber que era uma startup. Na última gestão, eu fui conselheira, acompanhei um pouco mais de perto e agora assumi como vice-presidente. Ela é uma entidade que representa as startups do Rio Grande do Sul frente ao governo, frente a empresas. Então, o papel da associação hoje é fomentar
né, esse ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul, se posicionar frente, o Rio Grande do Sul frente a outros estados. Então, como associação, a gente tem parceria com a AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, com outras associações de outros estados, frente a grandes eventos. Então, a gente tem South Summit aqui, então, frente a esses eventos, buscar tratativas frente a governo, frente à indústria, frente a grandes entidades, ações, participar de programas de aceleração. Isso em geral. E para o associado, porque o associado ele tem um diferencial, né? Grandes eventos têm a vantagem de participar de painéis, a gente busca sempre algum tipo de palco de painel, visibilidade, desconto ou uma melhor forma de pagamento se ele quer expor em uma grande feira, porque para tu expor, tu tem um stand. Ele não custa muito barato, tu tem que expor. Então, via a AGS, aquele associado, ele pode conseguir um valor em conta. Encontros, eventos entre os associados e com marcas mantenedoras, com empresas, para que essas empresas conheçam. Incentivar a questão de inovação aberta, o que é? A empresa vai ali, teve uma que aconteceu no final do ano passado, uma grande empresa, ela vai e apresenta. Essa é a minha empresa, esses são os problemas que eu tenho. E aí as startups veem o problema e dizem, eu posso te ajudar nisso, eu posso te ajudar. E elas oferecem. Então, a gente chama de inovação aberta. Eu digo que a minha empresa tem, aonde ela trabalha, quais são os gargalos, ou aonde eu gostaria de melhorar, ou qual é o problema que eu preciso resolver. E as startups veem aquela tua apresentação da empresa e dizem, talvez eu possa te ajudar nisso. E elas... São grandes pontes, né? São grandes pontes. Então, a associação ela vem com isso, para ser essa representação do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, né, ser a voz das startups. Mas ela não tem participação governamental nenhuma? Não, ela é uma entidade totalmente voluntária. Ela tem mantenedores, né, alguns mantenedores para ajudar na parte de eventos, de trocas, mas ela, nem presidência, nem diretores, nem conselheiros, nem heads, nem embaixadores, que agora com essa nova gestão a gente tem embaixadores no interior do estado, para descentralizar. Então, eu queria chegar nesse assunto, porque eu imagino que a grande maioria das startups estão na região metropolitana, né? Sim. Mas é um atendimento Sim, em todo o estado? Todo o estado, né? Então, a partir desse ano, com essa nova gestão, a gente criou os embaixadores, a gente tem embaixadores regionais. Então, por exemplo, eu sou de Rio Grande. Existem incríveis startups que estiveram no palco da South Summit passado, foram destaque lá em Rio Grande. E como quem vem do interior, eu sei, às vezes o que acontece no grande centro respinga para o interior do estado. Mas hoje, se tu olhar, tu vai ver que existem hubs, Santiago, Rio Grande, Pelotas, Lajeado, Santana do Livramento, que estão começando a trazer hubs de inovação e trabalhar essa inovação mais local, com as startups lá. Mas elas precisam ter uma ponte com Porto Alegre, com o grande centro. Então, hoje a AGS ela tem esses embaixadores nas regiões e, além disso, a gente tem embaixadores temáticos. Hoje a gente tem embaixador na parte de impacto social, para startups e temas voltados a impacto social. A gente tem uma embaixadora na parte de diversidade, inclusão e equidade. Então, eu tenho que ter embaixadores por regiões e por temáticas para que eu tenha essa representatividade e busque conectar as startups com os temas e trazer visibilidade para elas. Até porque são potenciais muito grandes, né? Eu, por exemplo, sou de uma região de Santa Maria que é uma atividade universitária. É um grande hub de inovação. Exato. Então, é um erro pensar que as coisas só acontecem aqui. E como falou a Daniela, vai respingar só. Não, as coisas acontecem lá também e daqui a pouco o efeito a gente vai sentir aqui. Exato. Porque o interior ele tem muito potencial. Muito. A pergunta que eu tenho é o seguinte: esse é um movimento que tende a aumentar, é aquilo que a gente chama de boom, porque pode ter sido precipitado, inclusive, pela própria pandemia, e algo que ficou, mas foi diminuindo de ritmo, não é o caso. Na sua opinião, a tendência ainda é de criar mais e mais? Eu acho que cada vez mais. Ainda mais olhando para o cenário hoje. Hoje em dia, o mundo da gente acontece aqui dentro. Tudo, né? É tecnológico. Tu pensa assim, eu perdi a carteira, ok, perdi o celular, e agora? Tu paga a conta, tu pede carro, tu fala com a família, tudo pelo celular. E aí tu vê hoje no cenário IA. IA tá vindo, né? Agora há pouco tempo, até a semana retrasada, teve a NFR, a Feira Internacional de Varejo, em Nova York. E IA tá vindo muito, e a IA não tá vindo para ser apenas um robô que vai resolver o problema, não. Como otimização de processos. Então, eu tenho uma empresa, em vez de eu ficar 2 horas falando uma pessoa por uma com o WhatsApp, eu vou ter uma IA, né, um agente integrador ou um agente conversacional que vai fazer esse atendimento humanizado para mim.
Então, cada vez mais isso vem. E quando eu falo startup, eu estou falando tecnologia. Então, cada vez mais, claro que a gente fala, né, tem estudos que mostram que com a IA muitos empregos vão deixar de existir, muitas funções, outras não e outras vão ser criadas. Então, a sociedade está nesse volume depois da pandemia, de inovação, de tecnologia muito grande. E eu preciso atender. Então, o que é o processo... E é incrível o seguinte, não tem setor que não seja atingido. Não, olha, eu trabalho com, né, sei lá, o meu setor não vai ser todos, direto ou indiretamente. Direto e indiretamente. Eu tenho uma loja onde eu faço cópia de chave. Não uso tecnologia, vou pagar no cartão. Vou receber via Pix. Vou emitir uma nota fiscal. Tudo já envolve. Tudo envolve tecnologia. Então, cada vez vai vir mais, claro, conforme a sociedade vai desenvolvendo, e o que eu gosto de dizer é que a gente vinha numa crescente com a inovação e tecnologia gradativa. A pandemia tornou isso uma bola de neve. De um dia para o outro, eu tinha que estar dentro de casa e me conectar com o mundo pela tecnologia, pela internet. Então, o crescimento, o salto foi um salto quântico, só que não está tão na mesma velocidade, mas a tendência é que cada vez mais ele permaneça. Chegamos na reta final, eu não posso deixar de fazer aquela pergunta que é tradicional, mas que muitas vezes dá o estalo para quem está pensando no assunto, né? Eu tenho uma ideia e eu quero fazer parte de uma startup. Qual é a sua recomendação? Primeiro, comece a frequentar eventos, e eventos existem em todo o estado, gratuitos e pagos, de inovação de tecnologia, para tu entender esse mundo, né? Entender o que está acontecendo. Eu tenho que entender de tecnologia, necessariamente? Eu não sei codificar, fazer aplicativo nenhum. Eu fiz faculdade de História, eu trabalhava com comercial e com marketing, eu tenho tecnologia, eu sou vice-presidente da Associação Gaúcha de Startups. Eu preciso estar aberto para esse mundo. Então, eu tenho uma ideia. Então, eu vou visitar esses lugares para ver como é que as pessoas lidam com as ideias. E aí, eu vou conversar com as pessoas para ver se a minha ideia, é o que a gente chama de validação, ela realmente é necessária. Se não é uma ideia só minha, se as pessoas têm problema, que eu estou achando que elas têm esse problema. Eu identifiquei que as pessoas têm problema de tomar água nesse copo. Como é que tu toma água? Como é que tu lida com esse copo? Qual é o problema se não tem o copo? Como é que tu vai viver com esse problema? Então, eu começo a fazer perguntas para entender como é o mundo ou como das pessoas que talvez sejam os meus clientes ou vivam com o problema que eu acho que elas têm. Porque quando eu tenho uma ideia, eu digo que o mundo tem um problema e eu quero resolver esse problema. Só que eu tenho que saber se o mundo realmente tem, então eu tenho que ouvir as pessoas. Então, eu tenho uma ideia, quero entrar para o mundo de inovação e startups, começo a frequentar eventos, né? A ver ou seguir pessoas, LinkedIn, eventos de associação, da AGS, eventos, os summits, que hoje tem summits, né? Que são os eventos de tecnologia em várias regiões, para tu entender e conversa com as pessoas. Chamar as pessoas para conversar. O ecossistema, ele é aberto. Deixa eu conversar contigo. Tem uma ideia, vamos trocar uma ideia? Para entender, e aí tu vai atrás também, tá? Mesmo que eu tenha uma ideia, eu tenho que entender se ela realmente é válida, porque senão eu tenho só uma ideia. E só uma ideia vale nada. Uma bacia de 10 centavos, como eu falo. Gostei da bacia de 10 centavos. Porque uma ideia, se tu não tirar ela da mente, botar no papel, não tirar do papel e fazer ela tomar vida, ela é só uma ideia e ela vale uma bacia de 10 centavos. Então, e aí eu preciso, eu vou entender esse mundo, como ele funciona, para ver se eu for me adequar a ele, porque como tu falou, é tudo em inglês. É tudo muito rápido, é tudo para ontem, as coisas acontecem em outra velocidade. E aí eu vou entender, em paralelo, se o problema, a ideia que eu tive, ela realmente resolve um problema real. Se ela resolve um problema só meu, eu não tenho negócio, eu estou resolvendo um problema meu. Eu nunca vou ganhar dinheiro com ele. 2026 promete, aqui eu falo da associação, logicamente, mas também do projeto pessoal da Daniele. Promete. Eu acho que além de prometer, já começou a trabalhar para que seja sair da promessa. Né? Com a associação, a gente está num novo ciclo. O presidente, Rodrigo, que era o presidente da última gestão, segue como presidente. Então, parte do time anterior segue para acompanhar o desenvolvimento. O time cresceu, a gente trouxe agora esses embaixadores regionais. A gente tem conselheiros, né? Mais conselheiros em cada entidade de grande poder ou representatividade para ajudar no ecossistema. A gente está com ações que agora em fevereiro a gente vai fazer o primeiro Hub Day,
que é levar o associado para dentro do Hub para ter uma masterclass, uma troca, uma rodada entre os próprios associados, para que eles se conheçam e conversam. Então, a gente assumiu agora dia 1º de janeiro, né? Estamos fazendo aquele alinhamento, né, do que estava acontecendo, mas promete muito. A gente tem a South Summit abrindo os eventos de tecnologia no Brasil, a gente tem o Web Summit no Rio de Janeiro, a gente tem Gramado Summit aqui em Gramado, a gente tem summits nas cidades, no interior. Então, é um ano que, acho que dos 2 anos para cá, eventos olhando para a inovação e tecnologia, até eventos tradicionais. O ano passado eu fui no evento em Santiago, que é 9 horas daqui. Faz parte da Grande Jaguari, que eu conheço muito bem. Isso, pertinho de Jaguari. E um evento tradicional, eles criaram uma área de inovação dentro do evento, para as startups exporem, para as startups falarem de tecnologia. Então, cada vez mais, esse mundo está indo ao encontro do interior do estado. Então, eu acho que a oportunidade existe, tá atento. Deixa eu saber mais, deixa eu perguntar mais. E a AGS é uma porta aberta para isso. Eu lembrei agora, Guaíba Summit teve Guaíba Summit. Mas aqui, claro, estamos falando da região metropolitana, mas assim como Guaíba, várias outras cidades, e muito bem lembrado, Santiago, que também é uma cidade que é de menor porte, mas tem universidade, enfim, tem uma vida bastante agitada e tem belas ideias, eu tenho certeza disso. Sim. A pessoa tem que ser aberta, mas tem que ser curiosa. Curiosidade. Pelo que eu entendi, tem que ter bastante curiosidade. A vontade, né? Que é aquilo que ninguém te ensina. Porque não vai dizer, eu tenho uma ideia, vou criar um aplicativo, vou botar o aplicativo e vou cruzar os braços, resolvi o problema. Não, eu tenho que ter vontade de fazer acontecer. Não é fácil. Não, mas se fosse fácil, né? Já tem um ditado, né? Se fosse fácil, enfim, não teria tanta startup. Porque é criado justamente para resolver um problema real. Um dispositivo, um equipamento, enfim, seja lá como for o nome, para resolver problemas reais. Não de uma pessoa, mas de várias pessoas, problemas reais. Eu quero agradecer muito a Daniele Cosme, vice-presidente da Associação Gaúcha de Startups, pela presença aqui no Visão 360. É um assunto muito interessante. Já fica o pré-convite para outros encontros, porque assunto não falta. Nós temos um 2026 desafiador e sempre as portas estão abertas para a associação. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço o convite. Sempre que quiserem falar sobre inovação, tecnologia, seja via Associação Gaúcha de Startups, seja falando de empreendedorismo feminino, tecnologia tradicional, eu estou à disposição e eu tenho uma rede de mulheres e de pessoas que também estão à disposição para trocar ideias. Coisa boa. E aos poucos eu vou aprendendo todo esse monte de termos, né? Que faz parte da vida de quem fala de startup. Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo muito a sua companhia, convidando para a gente se reencontrar amanhã aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau.